dessa nossa série, né, de vídeos de iniciação de um projeto, correta iniciação de um projeto, vamos aqui para a parte então das elevações, tá? Então mais uma vez vou criar um modelo de construção novo, não me preocupar aqui com template, tá? E eu vou desenhar aqui umas paredes, só para a gente ter como base, né? Então vou desenhar aqui umas paredinhas, da mesma forma que a gente fez então, no nosso arquivo de coordenadas, né? Então desenhei umas paredes. Vou digitar o N no meu teclado, então o N, e aqui ele vai me trazer então as unidades do projeto. Vou trabalhar com comprimento aqui em centímetro, mais usual, fica mais fácil da gente visualizar lá o que está acontecendo, beleza? Então está aí criado nossas paredes, vou entrar aqui então numa elevação. Por default, né, no Revit ele vem com essas diversas elevações. Eu vou pegar e vou deletar todas elas aqui. Ok. Então, como a gente tinha imaginado, o nosso primeiro nível, né, ele vai estar mais ou menos a uns 2 metros. Vou colocar aqui então já nosso primeiro nível, 2 metros. E aqui meu segundo nível eu vou imaginar um pé direito ali livre então de uns 3 metros, mas digamos ali fosse um edifício comercial, uns 40 centímetros de entrefor. Então vou colocar aqui então com relação ao meu nível 1, né? Vou colocar aqui então 540. Beleza? Então eu vou copiar também um desses níveis aqui para baixo. Eu vou colocar esse aqui como se fosse o nosso terreno. Beleza? Então estamos com os nossos níveis aqui do projeto criado. Por que alguns deles ficaram azul e o outro pretinho? Então isso daqui é que basicamente a gente tem uma vista criada para cada um desses níveis. Então a gente tem uma planta de piso aqui criada para o nosso nível 2. Uma planta de piso criada para o nosso nível 1. E para o nosso terreno aqui, que na última elevação que nós criamos, não tem nenhuma planta de piso criada. Tá bom? Um primeiro cuidado que a gente precisa tomar. Então a gente tem esses 3 níveis criados. A gente tem que tomar esse cuidado de verificar se os nossos elementos estão atrelados a algum desses níveis. Como é que eu faço para ver isso? Eu clico na parede, aqui no lado esquerdo, então a gente vai ver que a restrição de base está colocada como nível 1, mas a nossa restrição superior não está colocada com nenhum nível. Então é importante que tanto o nível base quanto o nível da restrição superior estejam sempre atrelados a algum nível do nosso projeto. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar que está atrelado ao meu nível 2. Por que a gente faz isso? Tá? Então, basicamente, se a minha parede for acabar um pouco antes do meu nível 2, eu posso colocar aqui, por exemplo, menos 20. Então, ela vai para baixo aqui no meu nível 2. Tá? A gente faz dessa forma porque, por exemplo, aconteceu alguma revisão no projeto, então a gente está no estudo preliminar de arquitetura, mas nos foi passado que o pessoal lá de engenharia vai precisar pelo menos uns 10 centímetros a mais aqui de espaço de entrefor. Então vou ter que alterar aqui para 550. Vocês vão visualizar, no que eu der o ok aqui, a minha parede ela já vai caminhar junto com o meu nível. Então eu aumentei 10 centímetros. Aqui minha parede também vai aumentar 10 centímetros. Viu? Ela já subiu aqui junto. Tá? Enquanto as outras paredes que não foram colocadas com essa restrição superior, meu nível de topo dela não foi alterado. Então é mais uma facilidade, né, que a Revit nos traz, que a gente sempre tem que tomar esse cuidado, beleza? Então eu vou colocar aqui todas aqui com uma restrição superior, nível 2, e eu vou deixar aqui também essa daqui zerado, tá? Beleza, então todos ali estão no meu nível, finalizando no meu nível 550, estão com 3,5, né, de altura, beleza? Uma outra questão aqui também que a gente já pode comentar sobre elevação, então o ideal é que as elevações sempre venham descritas quais são os níveis lá no nosso plano de execução BIM. Para quê? Porque para que todos os projetos, né, tenham essa mesma nomenclatura de elevações, de forma que quando nós criarmos o nosso modelo federado, não tenham diversas elevações, cada elemento vinculado a uma elevação diferente, tá bom? Então a gente precisa que essas elevações aqui estejam todas elas nomeadas da mesma forma. Por exemplo, vou precisar criar aqui uma elevação aqui a 1,10, vai ser, por exemplo, a minha altura do peitoril. Vou colocar minha janelinha ali, né? Então vou vir no comando aqui janela. Então, eu precisei criar esse peitoril aqui nessa altura de 1,10. Se a gente der um align, então, na minha janela, então ela vai ficar ali nessa altura aqui com base no 1,10. Não estou me preocupando com nenhuma dimensão, nem nada desse tipo, é só para exemplificar, tá?
Então ela está ali, ela está atrelada ao meu nível 1 e essa altura do peitoril é 1,10. Mas minha elevação, a altura do peitoril, não está identificada lá no meu plano de execução BIM, que ela é uma elevação requerida a ser apresentada. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A correta maneira da gente fazer essa elevação intermediária para nos auxiliar no projeto, ou uma representação que seja. A gente vai clicar na elevação, a gente vai indicar aqui para o Revit que ela não faz parte de um andar de construção. Basicamente, o Revit, quando ele for exportar o nosso modelo, ele não vai considerar, né, essa elevação como realmente um andar da construção. Não vai considerar essa elevação lá no nosso CFC. Então, se eu der um OK, agora ele não vai estar apresentando ali para nós. Eu já gerei esses IFCs para vocês, até para mostrar, né, nada mais do que mostrar visualmente ali o que está acontecendo no IFC, do que a gente aparecer aqui para nós. Eu, em geral, gosto de utilizar esse DDS CAD-VIR, tá? Ele facilita bastante para a gente visualizar os modelos, as informações que estão atreladas a cada um deles. Então vamos abrir ali um arquivo. Primeiro que eu vou abrir aqui, então, seria mostrando todas as elevações. Caso a gente não tivesse selecionado aqui nessa nossa opção de altura de peitoril, se a gente tivesse deixado selecionado essa parte do andar de construção, o que vai acontecer? Então vamos abrir aqui. Então tá lá. Então tá as nossas elevações realmente que estavam pertinentes, estavam sendo indicadas no nosso PEB TR, nível 1 e nível 2. Vocês estão vendo aqui que também apareceu aqui uma chamada peitoril. Isso aqui é bem complicado, né? Porque imagine se num projeto a gente começa que essas elevações aqui venham de vários projetos, né? As elevações com nomes diferentes, com elevações que não estavam indicadas no nosso plano de execução BIM, né? Então isso aqui complica bastante até para a gente programar alguma verificação automática, né? Normativa e tudo mais. Então ele já não se enquadraria ali na questão boa para a nossa parte de gestão BIM, né? Então tá aqui. Como que então ficaria então correto a gente desmarcando essa opção do andar de construção? Vamos lá abrir então aqui uma exportação correta. Então vamos abrir aqui todas uma com todas as nossas elevações. Então tá aqui, ó. Aqui estão todos os nossas elevações que realmente deveriam aparecer e atrelado a essas elevações, então os nossos elementos do nosso projeto, beleza? Então tá ali os nossos elementos, IFC Wall, que são as nossas paredes, e IFC Window, que é a nossa janelinha ali, tá? Vou precisar então criar aqui mais uma parede, digamos que fosse para o nosso andar superior aqui, para o nosso nível 2, tá? Então, se nós criamos essa elevação intermediária, é muito importante que a gente tome um cuidado muito forte, né, quanto à restrição base. Então, a restrição base, a gente não pode colocar aqui, por exemplo, ela com base na nossa altura de peitoril. Tá? A gente poderia até visualmente ela vai ficar adequada, né? Então, eu poderia aqui atrelar aqui aos níveis, aumentar aqui essa altura dela para ela ficar visualmente legal, né? Mas quando a gente exportar então o nosso CFC, vai ter um grande problema, que por exemplo aqui. Então vou abrir aqui também o nosso outro CFC exportado. O que acontece aqui então? Os nossos níveis ele não aparece aqui no nosso peitoril, porque a gente deixou desselecionada aquela opção de andar de construção. No entanto, essa nossa parede, que é referente ao segundo pavimento, ela vai aparecer aqui para mim como se estivesse no primeiro pavimento. Então, a nossa extração de quantitativa automática, se a gente desejar separar ela por pavimento, já seria errado. Beleza? Então, essa foi mais uma da série de videoaula rápidas aí, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like.